Estudo das emissões de biogás no aterro de Biguaçu. O grupo composto por Fernando Fonseca, Flávia Groel, Juliana Pabes e Marina Guimarães. Objetivo do trabalho: entender os poluentes emitidos por aterros sanitários, estimar a emissão de poluentes do aterro de Biguaçu, comparar com a legislação vigente. Devido ao crescimento desenfreado da sociedade atual e ao grande aumento do consumo por parte das pessoas, os resíduos tornaram-se um problema. Se não houver um planejamento e controle desses resíduos, os impactos ambientais causados podem ser irreversíveis. Dessa maneira, um dos grandes desafios para as cidades e a população em geral é o gerenciamento de resíduos sólidos e sua disposição final. A produção de lixo brasileira já supera o crescimento populacional em 5 vezes. Lixão é uma área de disposição final de resíduos sólidos sem qualquer preparação anterior ao solo, onde não há nenhum sistema de tratamento do chorume ou dos gases gerados. Além dos impactos ambientais causados, essa prática atrai diversos vetores de doenças. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a extinção dos lixões. Aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e minimizando os impactos ambientais. É a forma mais empregada para a disposição final de resíduos sólidos urbanos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, devido à facilidade de operação, baixo custo e aos aspectos sociais envolvidos. A decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos faz com que haja produção de biogás e chorume. O biogás, de uma forma genérica, é composto por metano, dióxido de carbono, amônia, hidrogênio, gás sulfídrico, nitrogênio e oxigênio. Esses gases, principalmente o metano, são considerados causadores do efeito estufa. Independente do uso final do biogás, deve-se projetar um sistema padrão de coleta, tratamento e queima do mesmo. Quanto maior o aterro e mais tempo ele estiver sendo operado, maior a produção de biogás. Na imagem, podemos ver tubos de captação de biogás, soprador, flare, que é queima de gás para geração de créditos de carbono, e o sistema de tratamento de biogás. E também podemos ver os drenos de chorume e o reservatório de chorume. Existem formas de aproveitar o biogás gerado no aterro sanitário, convertendo-o em uma forma de energia útil, como eletricidade, vapor, combustível para caldeiras ou fogões, entre outros. A fonte de estudo escolhida foi o aterro de Biguaçu, o qual iniciou sua operação em 1990 pela empresa Formaco Construções e desde 2004 é operado pela multinacional Proactiva, atual proprietária da Central de Gerenciamento de Resíduos de Tijuquinhas, o qual faz parte do aterro. O aterro atende, atualmente, 21 municípios da Grande Florianópolis e região. Ele funciona 24 horas por dia, com 3 turnos de trabalho. A média de resíduos que o aterro recebe é de 800 toneladas por dia. Os tipos de resíduos que são transportados para o aterro são domésticos, resíduos provenientes de estabelecimento de saúde e também serve como depósitos para resíduos perigosos e industriais. Inicialmente, o aterro foi impermeabilizado com argila e, nos dias atuais, possui uma dupla camada com manta de PAD, polietileno de alta densidade, nas células de operação. Possui um sistema de drenagem de gases para que depois sejam queimados e também um sistema de drenagem e remoção de percolados, que são encaminhados para uma estação de tratamento de efluentes. O sistema de drenagem de gases é composto pelo sistema vertical e um sistema horizontal. Ainda há um sistema de drenagem de águas pluviais, composto por drenos temporários e permanentes. Para reduzir as emissões de gases, o aterro conta com um projeto de captação e tratamento de biogás emitido nele, o qual foi financiado pela venda de créditos de carbono obtidos pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. A redução ocorre por meio da combustão do metano presente no biogás. Principais poluentes emitidos: produtos primários da combustão do biogás, metano e gás carbônico. Produto final é possível encontrar nitrogênio na forma estabilizada.
Em menores quantidades são encontrados os não metano compostos orgânicos, NMOC, e dentro destes há poluentes atmosféricos perigosos, gases causadores do efeito estufa e compostos orgânicos voláteis. Outras emissões relacionadas pela AP42 são os produtos da combustão do controle do biogás e a utilização de equipamentos como motores, turbinas e caldeiras. Estas seriam emissões de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, ácido clorídrico, material particulado e outros produtos da combustão, incluindo poluentes atmosféricos perigosos. Os gases produzidos nos aterros, quando não queimados nos flares para geração de energia elétrica ou aquecimento de caldeiras, são queimados nos drenos verticais, de modo que são lançados na atmosfera. No caso do biogás, os impactos dos principais gases são: metano é o principal gás causador do efeito estufa, além de que é muito perigoso à saúde humana caso seja inalado, podendo causar parada cardíaca, asfixia, inconsciência e até graves danos no sistema nervoso central. E o dióxido de carbono, também causador do efeito estufa, em altas concentrações, é responsável por grande parte das internações por asma, entre outros problemas respiratórios que podem levar a óbito. Ainda, esse poluente causa acidificação dos rins e florestas, resultando em mais impactos ao meio ambiente. Temos também na composição do biogás a amônia e o gás sulfídrico, que causam maus odores e problemas à saúde, como no caso do primeiro, falta de ar e queima das vias respiratórias em caso de inalação, e o segundo causa principalmente o bloqueio do sistema nervoso respiratório e respiratório. Estimativas de emissão. De acordo com o que já foi mencionado, sabe-se que, para o aterro sanitário em questão, ocorre o controle do biogás por meio da combustão do metano. Entretanto, há pouca literatura disponível a respeito dessas emissões. Portanto, seguindo os modelos da AP42, essa estimativa será feita para emissões não controladas. A emissão não controlada de metano será calculada para aterros sanitários individuais, utilizando o modelo de reação cinética de primeira ordem na produção de metano desenvolvido pela EPA. Esta estimativa serve para designar a geração de biogás e a não emissão na atmosfera do mesmo. Usualmente, é aceito que a quantidade gerada será emitida. De acordo com a P42, quando a geração de biogás atinge o estágio estacionário, a composição volumétrica do mesmo consiste em 40% de gás carbônico, 55% de metano e 5% de nitrogênio e outros gases. Portanto, a quantidade estimada de metano na equação 1 poderá ser utilizada para determinar a geração de gás carbônico, salvo nos casos em que há uma porcentagem diferente para o biogás emitido em um aterro. Utilizando as proporções expostas no gráfico, aplicando esses valores na equação 1, utilizando C igual a 0, já que o aterro está ativo, e T igual a 28 anos, é possível calcular as taxas de emissão com base na geração de biogás, que são 9,22 vezes 10 na 7 metros cúbicos por ano. Tem-se que a taxa de emissão de metano é de aproximadamente 4,96 vezes 10 na 7 metro cúbico por ano. O de CO2 é de 3,86 vezes 10 na 7 metros cúbicos por ano e o de nitrogênio e outros gases é de 3,96 vezes 10 na 6 metros cúbicos por ano. Para padrões de lançamento, tem-se como base a Resolução CONAMA 003 de 1990, que estabelece alguns padrões de qualidade do ar. Pela resolução, padrões primários são as concentrações de poluentes que, quando superados, poderão afetar a saúde humana, e os padrões secundários são as concentrações de substâncias poluidoras inferiores, das quais se prevê um mínimo dano sobre o bem-estar da população, a fauna e a flora e ao meio ambiente geral. Para a emissão de metano, a metodologia da USEPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, nos fornece um limite inferior de valor de produção e a metodologia do Banco Mundial fornece um limite superior. Dadas essas incertezas nas estimativas, os resultados podem ser utilizados como limites inferior e superior da taxa de produção de metano nos aterros. Tem-se, então, respectivamente pela USEPA e pelo Banco Mundial, 121 kg por tonelada de resíduos sólidos ou 170 normal metro cúbico de tonelada de resíduos sólidos.
As legislações para limitar a emissão de gases em aterros possuem uma deficiência no âmbito brasileiro, pois a citada anteriormente é antiga e foi encontrada apenas mais uma legislação que remete a esse assunto. A SEMA 06 de 2014, no capítulo 2, seção 1, tem uma resolução sobre padrões para queima de gases a partir da geração de calor ou energia. Desse modo, como os gases são queimados nos aterros antes de emitidos para a atmosfera, temos. A taxa de emissão de metano é de aproximadamente 4,96 vezes 10 na 7 metros cúbicos por ano. O de CO2 é 3,86 vezes 10 na 7 metros cúbicos por ano. E nitrogênio e outros gases, 3,96 vezes 10 na 6 metros cúbicos por ano. Uma massa anual emitida de 2,84 vezes 10 na 7 kg ao ano para o metano e 6,96 vezes 10 na 7 e 4,53 vezes 10 na 6 para CO2 e nitrogênio, respectivamente, além de 1,89 vezes 10 na 5 de NMOC-S. Com a dada taxa de metano e sabendo a quantidade de resíduos sólidos urbanos recebidos pelo aterro, tem-se 118 kg por tonelada de resíduos sólidos por ano. Conclusões. Foi possível estipular, por meio das orientações da AP 42, a concentração dos principais poluentes presentes no biogás provenientes do aterro sanitário Tijuquinhas, localizado em Biguaçu. Não há uma legislação brasileira específica para esta fonte poluidora. O único gás que foi possível de obter algum tipo de informação foi o metano, por meio da comparação com valores da UZEPA, e este se encontra de acordo com os limites estabelecidos. A mudança de empresa gestão sobre o aterro resultou em um déficit de dados. Foram listados malefícios causados pelos gases que se encontram em maior e menor quantidade no biogás.